Bom dia a todos, bom dia a todas, sejam todos muito bem-vindos aqui a mais um ICL Mercado e Investimento. Hoje a gente vai falar de alguns assuntos importantes aí nos resultados das negociações salariais de janeiro e, mais uma vez, boas notícias para o trabalhador brasileiro. Vamos falar também das expectativas que o mercado tem em relação à Bolsa, como que ele acha que ela vai performar essa semana. Vamos falar também da Ásia, do mundo, mas antes de tudo, vou chamar a Débora, que está aí em casa, acidentada, né, Débora? Tudo bem? Bom dia, André. Bom dia a todas e todos que estão aí em casa nos assistindo. Eu também estou em casa, porque estou imobilizada aí por algum tempinho, mas está tudo bem, eu estou aqui. Quem sabe eu resolva questões logísticas para estar aí com vocês no estúdio durante a semana. Mas hoje, essa semana aí, né, uma segunda mais esvaziada, mas com uma semana que a gente tem aí indicadores importantes sendo esperados, né? Então a gente tem uma agenda hoje um pouquinho mais vazia. A gente vai falar de construção civil, né? Como é que estão as expectativas para a construção civil, como é que ficou o índice da confiança aí divulgado pela FGV e uma série de outros assuntos aí que foram divulgados nessa segunda-feira. Mas é uma segunda mesmo mais vazia de indicadores dentro de uma semana aí bem completa de indicadores. Vamos então já puxar agora então a nossa agenda do dia, né, para o nosso telespectador saber o que ele tem que esperar aí durante o dia, o que vai acontecer de importante. Então, puxa a agenda aí, Débora. Bom, a gente tem alguns dirigentes, né, tanto do Banco Central Europeu quanto do Banco da Inglaterra falando hoje, né? Então, a gente tem essa centralidade ainda nesses pronunciamentos para tentar achar alguma sinalização aí dos dirigentes de entidades, né, de bancos centrais na condução de política monetária. Então, isso também deve ganhar um peso um pouquinho maior, porque a agenda está vazia. Então, em dias que a gente não tem nenhum indicador importante aí sendo divulgado de forma global, esses pronunciamentos acabam ganhando um peso maior. É uma semana, né, que a gente tem aí indicadores importantes mais para o fim da semana, então nos outros dias a gente deve ter aí um pouquinho de ausência de condutores. Aqui no Brasil a gente tem a sondagem da construção civil, que a gente vai passar com vocês, porque a gente teve aí um momento bom para a construção civil nesse mês agora. A gente tem novas obras e vendas de moradias novas sendo divulgadas ali nos Estados Unidos, então esse é um indicador que mostra ali ritmo de atividade econômica por meio do mercado imobiliário, então deve ser algo que deve ficar no radar, também ganhar um peso um pouco maior, porque a gente não tem outros indicadores, né? Normalmente é um indicador que fica em segundo plano, mas hoje a gente não tem realmente muitos indicadores aí na agenda. A gente tem a Christine Lagarde falando aí às 13 horas, então 1 hora da tarde ela vai falar ali, participar de um debate sobre o relatório anual de 2022 do Banco Central Europeu no parlamento, então a gente tem aí também esse ponto quase em destaque, né, num dia bem esvaziado, a Christine Lagarde está praticamente como destaque do dia, e a gente tem a balança comercial semanal aí, já conhecida às segundas-feiras, né? O relatório Focus, que é tradicionalmente também divulgado às segundas-feiras, foi postergado para terça novamente. Então hoje saem só os dados aí de balança comercial às 15 horas. Ótimo. Vamos então agora para o nosso giro pelo mundo, né? Já vamos colocar a nossa notícia aqui no site, aquela que a gente sempre indica, para vocês ficarem atentos, para já saber o que pode acontecer, o que influenciou os mercados agora nessa manhã, principalmente a Ásia, né? Mas vamos começar a falar da Ásia então, Débora. Então, o que você teve? Japão tendo voltando de feriado, a gente teve também a China com alguns bons resultados. Então, fala para a gente aí como que fechou o mercado asiático. Olha, o mercado asiático fechou daquele jeito misto, né? Que a gente fala, sem direção única e sem uma direção definida, porque os indicadores por lá, os índices por lá reagiram a coisas diferentes, vamos pensar assim. O Japão ficou fechado na sexta-feira, né? Foi feriado no Japão, então a gente não teve negociação na sexta, então ele não pegou aquele otimismo, né, da Ásia, que todas as bolsas fecharam ali em alta, justamente porque ele estava fechado. Então, ele não pegou aquele boom das ações de tecnologia que a gente viu acontecer na sexta, que levou aí todas as bolsas para o terreno positivo. Ele trouxe esse resultado hoje. Então, o Nikkei 225 subiu, renovou suas máximas históricas, mas aqui com um movimento mais represado da sexta-feira, né? Então, é um movimento bem aí local de Japão, justamente aí pegando um otimismo atrasado. O Xangai Composto, que vocês estão vendo aí na tela, caiu 0,93% hoje.
E o Xangai Composto é interessante a gente olhar porque ele vinha em alta de 8 sessões seguidas. O Xangai Composto, a gente passou uma semana aí de muitos estímulos sendo divulgados na Ásia, tanto para o mercado financeiro como para o setor imobiliário e também ali com os cortes de juros. Então foi uma semana bem repleta, semana passada, de novos estímulos sendo divulgados ali na China na volta do Ano Novo Lunar Chinês. E aí a gente viu o Xangai Composto subindo 8 sessões consecutivas. Então já era de se esperar que o Xangai Composto fosse ter ali uma realização de ganhos, que foi o que aconteceu hoje. Então ele, depois de subir 8 dias seguidos, o mercado olhou para o Xangai Composto e falou: está na hora de vender alguns ativos para tentar realizar lucro. Foi o que aconteceu. Venderam os ativos, o Xangai recuou hoje, mas muito aí marcado por essa realização de ganhos. Então a gente não teve aí realmente uma direção definida. Cada bolsa acabou reagindo aí a movimentos mais locais, né, a fatores locais aí, individuais de cada um. Mas os principais movimentos, tanto na alta quanto na queda, hoje foram esses. Vamos agora então já voltar aqui para o Brasil, né? Porque a gente teve algumas divulgações importantes. Uma delas é das negociações salariais, né? Esse índice que o Diese sempre puxa, mostrando que a gente teve um sucesso, né, de mais de 83% no mês de janeiro nas negociações salariais. O que isso significa? Que mais de 83% das campanhas salariais de janeiro resultaram em reajustes acima da inflação. Isso daí significa que os trabalhadores que tiveram seu salário ajustado conseguiram um salário acima da inflação, ou seja, ganho real de salário. A gente tem até um gráfico para mostrar aqui para vocês agora, mostrando como que foi esse mês aí de janeiro para os trabalhadores. Então, todo mundo que foi lá e negociou aí com o patrão, a gente tem que 83,2% dessas pessoas tiveram reajustes acima da inflação como resultado dessas negociações, 13,4% tiveram reajuste igual à inflação, ou seja, 96,6% das pessoas não tiveram perda de renda, pelo menos conseguiram reajustar seu salário igual à inflação, e só 3,4% dos reajustes vieram abaixo da inflação. A gente está tendo um sucesso muito grande durante o governo Lula com relação aos reajustes, né? Então a gente está com índices que voltam lá para mais ou menos 2009, 2010, quando você tinha essa taxa de 75% a 80% de reajustes acima da inflação como resultado. Os melhores momentos foram durante o governo Dilma, em que você teve meses que teve 100% de reajuste acima da inflação e uma média sempre acima de 90% das negociações salariais resultando em reajuste acima da inflação, né? Não chegamos nesse momento, mas estamos em um momento muito bom. O desemprego baixo ajuda com que as pessoas consigam melhor poder de barganha nessas negociações. A inflação mais contida também ajusta, porque o custo da empresa repassar um reajuste acima da inflação é bem menor do que quando você estava com a inflação a 10%. Então você tem uma situação muito boa para os trabalhadores conseguirem negociar os seus reajustes salariais. Isso aí é uma das marcas do governo Lula, pelo menos nesse começo. O mercado de trabalho aquecido, o salário mínimo aumentando agora também fez puxar, né? Porque imagine que em alguns casos nem precisou de negociação, né? Automaticamente já subiu o salário da pessoa porque ela ganhava o salário mínimo, né? Então você tem toda essa série de coisas que ajuda a explicar aí o bom momento das negociações salariais agora, Débora. E a gente sabe, né, a importância que tem, né, o papel, né, dessas negociações, a importância que se tem nessa valorização de salário para outros pontos aqui da nossa economia, principalmente a economia urbana. Né? Então é um ponto aí importante que a gente vem ressaltando aí há bastante tempo, né, que a gente teve essa melhora, porque no passado, para quem lembra, né, os reajustes abaixo da inflação eles estavam ganhando um peso grande. E agora a gente começa a ter essa inversão aí, muito bem-vinda aí, principalmente para o bolso do trabalhador. Falar um pouco da construção civil, Débora, que você teve aí o índice da construção civil sendo divulgado, né? Ele subiu 1,8 pontos em fevereiro, a gente está tendo a segunda alta consecutiva, né? O segundo ou terceiro agora me fugiu, desculpa aí a audiência em relação a isso, né? Então isso aí é um bom sinal porque a indústria está confiante, isso aí significa que
a gente já está tendo um boom imobiliário, quem mora em São Paulo está conseguindo ver bem esse boom imobiliário, ele deve persistir porque a indústria da construção civil está bem confiante de que vai conseguir construir e vender aquilo que está sendo construído, né, Débora? Exatamente, né? Até aqui estou em casa hoje, qualquer ruído que vocês ouvirem aí no fundo são as construções, porque aqui em torno da minha casa tem um monte. Mas é justamente isso, né? A gente tem aí uma avaliação boa do setor de construção civil, tanto em relação à nossa situação atual, né, em todos os pontos, né, tanto o índice de confiança cheio ali, né, o índice em si, como a situação atual e o índice de expectativas que compõem essa confiança, eles tiveram uma melhora em relação ao mês passado, tiveram uma melhora em relação ao ano passado, então se a gente considera em relação a fevereiro do ano passado, e a gente chegou a um patamar ali que a gente não via desde outubro de 2022. Então, o setor de construção ele está bastante confiante aí que ele vai conseguir realmente ter novas construções, realmente vender também, porque isso é importante. Então, ele está confiante tanto no momento da nossa economia, mas eu acho que o que é mais interessante aí que a pesquisa mostra para a gente é que ele está bem confiante em relação às suas expectativas para o futuro. Então, o setor de construção está olhando aí para o futuro com bons olhos. Então, está vendo aí um futuro melhor para o Brasil do que estava vendo no começo do ano passado e que não se via aí desde fim de 2022. E é importante a gente pensar na questão da construção civil justamente porque ela é um daqueles setores que a gente chama de caminhão, né? Ela leva muitos outros setores a reboque, né? Porque é um setor altamente com uma empregabilidade muito alta, as rendas não são tão baixas assim para os trabalhadores, então você tem até rendas consideráveis aí para os trabalhadores, menos para os trabalhadores menos qualificados. Isso aí tem uma capacidade enorme de você conseguir girar a economia a partir desse setor, né? Então, acho muito importante que a gente tenha aí, nesse momento, o setor da construção civil aquecido, pode ajudar, principalmente a questão da economia urbana, a ter um bom resultado aí para 2024, né? Vamos falar então da expectativa do mercado, porque a Débora sempre prepara esse gráfico, né? O mercado não quis saber ainda de PIB, de inflação, porque o relatório Focus aí Deus sabe quando vai sair, né? Agora está essa confusão toda aí com o pessoal do Banco Central querendo reajuste, daí fazendo essas operações tartarugas, mas pelo menos a gente sabe o que o mercado está esperando aí para a Bolsa, né, Débora? Exatamente, a gente tem aí os dados, né, das perspectivas para a Bolsa, né? Então a gente tem o que o mercado está esperando em relação a essa semana na Bolsa. Eu já adianto que semana passada eles erraram feio, porque ninguém esperava que a Bolsa fosse subir, né? O mercado esperava majoritariamente queda da Bolsa ou estabilidade, então ninguém esperava aí que a Bolsa tivesse alta na semana passada. Né? Então, até olhando aí no gráfico, 60% dos entrevistados esperava a estabilidade, então que a Bolsa ficasse no 0 a 0, e 40% esperava a queda aqui da nossa Bolsa. Acontece que a Bolsa subiu. Né? Subiu na semana passada, ficou no terreno positivo, teve alta de 0,54 aqui, muito puxada aí por estímulos da China, que trouxeram boas perspectivas para os países emergentes, exportadores de commodities, e também a gente teve um otimismo generalizado vindo de Nova York no fim da semana, depois que a NVIDIA soltou os resultados, foram resultados muito acima da expectativa, com uma expectativa para o futuro também boa. Isso acabou trazendo um otimismo generalizado em Nova York, que acabou rebatendo aqui no Brasil. Né? Então a gente tinha um cenário até desafiador para ter alta sim, porque a gente vê, né, o rendimento das treasuries acelerando e cada vez mais o mercado postergando os cortes de juros nos Estados Unidos para junho. Então era um cenário desafiador. Mas as questões relacionadas à volta aí da China no Ano Novo Lunar com novos estímulos, né, que trouxeram essa perspectiva melhor, junto a outros pontos mais específicos, né? Então a gente teve a divulgação do resultado da Vale na sexta-feira, que apesar de ter tido diminuição no lucro líquido ali por conta das provisões relativas às barragens da Samarco e tudo mais, ela surpreendeu em outros pontos, como na receita, na capacidade de geração de caixa. Então, isso trouxe ali um alívio para a Bolsa até na sexta-feira, que a gente viu a nossa Bolsa cair. Então, a gente teve uma semana bem positiva e puxada por essas questões mais, inclusive, internacionais, mais globais, né? China
e Estados Unidos aí puxando mais por um otimismo generalizado do mercado. E para essa semana a gente tem um mercado mais otimista. Na semana passada eles estavam esperando a queda ou a estabilidade da nossa bolsa. Agora, nessa semana, a expectativa é de alta. Então, o mercado, de uma forma geral, aí espera que a bolsa vai subir nessa semana que termina no dia 1º de março. Então, a gente tem aí 71,43% dos entrevistados esperando alta na bolsa, 28,57% dos entrevistados esperam estabilidade, então que a bolsa vai ficar no 0 a 0, e ninguém, espera queda, que a bolsa vai cair, ninguém espera que a bolsa vai ficar no 0 a 0. Então, ou a bolsa sobe ou a bolsa cai, mas com maior expectativa e probabilidade de alta nessa semana. Lembrando que essa semana, como eu falei, tem indicadores importantes mais para o fim da semana. Então, a gente tem a segunda leitura do PIB dos Estados Unidos, então revisão do PIB nos Estados Unidos no fim da semana, e gastos com consumo pessoal por lá também, que é um indicador que o Banco Central dos Estados Unidos gosta muito para a condução de política monetária. Então, isso deve ficar bem no radar no fim da semana. E aqui no Brasil, a gente tem IPCA 15 também sendo divulgado. Então, aqui uma semana também de indicadores importantes que podem aí catalisar essa bolsa, principalmente dependendo de como vier o índice de gastos com consumo pessoal para cima, aí, puxando o apetite pelo risco diante de um cenário de redução aí do rendimento das treasuries. Só para lembrar, só para mostrar aqui, gente, tem um pequeno erro aí de digitação na tabela aqui, as datas estão equivocadas, tá? Então, essa última semana é dessa semana que vai acontecer agora, seja o dia 26, 27, 28, 29, dia 1º e dia 2, né? Então, é dessa semana que a gente está falando, então desculpa aí pelo pequeno erro. Débora, 4 minutos aí você tem aí para falar da nossa abertura de mercado hoje, então vamos lá? Vamos lá. A gente tem uma bolsa até revertendo um sinal negativo, né? A gente tinha uma bolsa com uma abertura negativa hoje, então a nossa bolsa estava no terreno negativo e ela conseguiu reverter aí esse movimento e agora ela está operando em alta. O que estava puxando muito a nossa bolsa para baixo, eu acho que vale a pena a gente falar. Na sexta-feira, como eu falei, a Vale contribuiu para reduzir a queda. A gente teve queda, mas a queda foi menor até do que poderia ter sido, porque a Vale conseguiu subir depois da divulgação dos resultados. A Vale tem um peso enorme na nossa bolsa, é a ação de maior peso individual do índice, então acabou puxando aí o índice, na verdade não puxou para cima, mas acabou reduzindo, limitando as perdas na sexta. Hoje a Vale ela já vai aí com um pouco mais de dificuldade, né? Então, se a gente contou com esse apoio da Vale na sexta, hoje a gente já vai ter um pouquinho aí, não vai poder contar com o Vale, porque ela cai até o momento 1,65, justamente por 2 motivos. Ela subiu na sexta, então hoje se espera que ela tenha ali algum ajuste, e a gente também tem aí um preço de minério de ferro chegando aí nas mínimas em bastante tempo. Então o minério de ferro caiu bastante, e isso faz com que as ações ligadas à mineração e à siderurgia caiam aí junto ao minério de ferro. Então esse é o primeiro ponto que pode limitar essa alta aí que a gente vê no Ibovespa. Um segundo ponto que também pode limitar aí os ganhos do Ibovespa é justamente como é que vai abrir Nova York, né? A gente ainda não tem a abertura aí em Nova York aparecendo para vocês, agora acabou de abrir o S&P, né? Mas a gente tinha uma expectativa com os futuros de Nova York que as bolsas fossem abrir ou muito perto do 0 a 0 ou no negativo, porque por lá as bolsas estavam caindo, também aí num movimento de realização de ganhos. Então a gente teve ali uma alta expressiva na quinta-feira. Na sexta-feira a gente não teve uma alta tão expressiva, mas muitas das bolsas ainda continuaram no terreno positivo, foi o caso do S&P 500 e do Dow Jones, que renovaram as máximas. A Nasdaq já começou a sofrer realização de ganhos na própria sexta-feira, porque ela é mais intensiva em tecnologia, então aquela euforia que a gente viu na quinta-feira começou a ser realizada na sexta-feira na Nasdaq. Então hoje a gente tem um dia aí com menos impulsos vindo em Nova York, e ainda a gente tem essa possibilidade de realização de ganhos. Um ponto também que não deve contribuir nem com a nossa bolsa, nem com o S&P 500, é o petróleo Brent, que desde manhã ele está em queda, então o dia hoje tem uma tendência maior de queda nos preços do petróleo, né? Então a gente pode ver inclusive algumas oscilações positivas, mas a tendência é que o preço continue aí em queda hoje, está negociado a $80 por barril, um patamar importante psicológico aí do mercado. Então a gente não tem nem impulso de minério de ferro hoje e nem impulso vindo aí de petróleo. Então
deve ser um dia mais difícil para as ações ligadas às commodities. Por outro lado, a gente também tem uma ausência de indicadores hoje, uma agenda bem esvaziada, que pode permitir ali alguns ajustes, se a gente não tiver, né, o movimento das treasuries, por exemplo, nenhuma indicação, não tem nenhum dirigente ali falando hoje, não tem nenhum dado que possa trazer ali apoio para as treasuries voltarem a subir. Isso pode ser um ponto de alívio aí. Se a gente tiver queda no rendimento dos títulos de dívida dos Estados Unidos, isso deve fazer com que o movimento aí fique um pouco mais positivo entre as bolsas no geral. O Xangai Composto já falamos pela manhã, e hoje o dólar ele cai 0,33% e ele está sofrendo também um movimento de correção, um movimento de realização, porque o dólar ficou muito perto de R$5 na sexta-feira. Esse é um patamar importante psicológico do mercado, né, que quando chega a 5 está na hora aí de realizar ganhos, então a gente vê as pessoas vendendo também dólar e realizando seus ganhos, e isso faz com que o dólar caia. Mas ainda está negociado a R$ 4,98, muito próximo aí desse patamar de R$5. Então hoje é um dia realmente de poucos catalisadores, poucos condutores de uma forma geral no mundo, né? Então a gente deve ter realmente aí movimentos mais específicos, mais locais, né? E a gente pode inclusive ter uma volta aí das ações mais ligadas à nossa economia doméstica, justamente porque pode ser um dia de alívio, tanto nas treasuries quanto aqui nos nossos juros futuros. Então a gente deve ver um arrefecimento disso, que pode proporcionar algum fôlego para a nossa bolsa. Mas da parte de commodities, aí já é mais complicado, já deve ser um dia mais negativo. Ótimo, Débora. Antes dos recados finais que eu vou dar aqui, eu já vou pedir para você se despedir, então. A palavra é sua, Débora. Bom, quero agradecer a todos que ficaram aqui. Amanhã estamos de volta e amanhã espero estar com vocês aí no estúdio. Vamos ver se tudo der certo. Um beijão. Até amanhã, pessoal. Até amanhã, Débora. E, gente, na quinta-feira aí a gente tem lançamento de produto, só para lembrar para vocês aí, Empreendedor Mestre. Então, vocês estão cansados de coach, daqueles coach que aparecem em todas aquelas redes sociais, tentando enganar vocês? Aqui a gente vai ter o nosso produto, né, que é o Empreendedor Mestre, sem enrolação. E aí um curso de verdade, né? Em vez de a gente já tem isso, o Investidor Mestre é um curso que para você fugir do coach de finanças, e agora a gente tem o Empreendedor Mestre para você fugir do coach de empreendedorismo. E a gente vai lançar esse curso agora no dia 29/2 às 8 horas da noite com uma aula inaugural aberta e gratuita para vocês aí do Eduardo Moreira, que ele vai mostrar tudo que vai ter no curso e vai dar uma aula maravilhosa aí para vocês já ficarem atentos. Então, gente, já se inscreve aqui no link do mercado e lembrando, a gente ainda tem aquela promoção, né? Que quando você se inscreve aqui no link, aparece um link que você vai receber para passar para os seus amigos, para sua família e tudo mais. Aquela pessoa que conseguir repassar mais esses links e chamar mais gente para a aula, vai ter as bolsas. Vão ser 30 bolsas, se eu não me engano até o Eduardo mudou isso, 50 bolsas se eu não me engano agora, né? Então aumentou o número de bolsas. Então, gente, fica tranquilo, acabaram de confirmar que é 50 bolsas, então, gente, vá lá, se inscreve, pega o link, passa para todo mundo, quem sabe você não ganha uma bolsa também, vale muito a pena, gente. Eu queria então agradecer a presença de todo mundo hoje. Agora a gente vai passar para os nossos vizinhos do Rolê ICL, né, a programação, e a gente volta amanhã às 11 horas da manhã, tá certo, gente? Um grande abraço e até mais. Que beleza! Combinado, então. A turma vai, adorar a notícia. Obrigado, hein? Vamos com tudo. Abraço. Notícia boa, galera! Faz tempo que você não ouve alguém falar em telefone fixo, né? Mas eu uso ainda. E agora acabou de vir uma notícia incrível. Mais um professor, um dos melhores do Brasil, confirmados no grupo que vai dar esse programa de formação Empreendedor Mestre. O maior, mais completo, mais científico e mais prático programa de empreendedorismo e negócio já feitos no Brasil. Um curso que, numa boa, em termos práticos, substitui um monte de MBA que as pessoas estão dando aí, cobrando 20, 30, 40 mil reais. A ideia é democratizar as ferramentas que as pessoas precisam para hackear o sistema e vencer os grandes.
Se você quer se inscrever na aula inaugural desse curso, aberta e gratuita, ao vivo comigo, é só clicar no link que vai estar aqui. A aula acontece dia 29 de fevereiro, às 8 horas da noite no horário de Brasília. A gente se vê lá.